Entre mamadas, reuniões e grandes sonhos, nasce um espaço feito para você. Bem-vindos ao Café Cols e Colo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Mari Paglioni. Eu sou a Gabi Guimarães e no episódio de hoje nós vamos explorar os diferentes dimensões do puerpério. Desde os cuidados com o recém-nascido até a saúde mental da mãe, passando pelas expectativas e realidades que muitas mulheres enfrentam. E a convidada de hoje... A nossa super convidada é a Bruna Rabelo, psicóloga especialista em psicologia perinatal e da parentalidade e pós-graduada em luto perinatal. Ela está junto com o Patrick há 6 anos, mas casaram recentemente. E é mãe da Laurinha, uma bebê de 1 ano e 10 meses. E também é idealizadora do programa de mobilização pela saúde mental materna de Piracicaba. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Bruna. Mas a gente quer começar falando de você. Quem que é a Bruna? Obrigada, meninas. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Uma honra poder falar sobre um assunto tão relevante que é o puerpério. Eu sou a Bruna Rabelo, né? Sou psicóloga, mas acho que antes da minha profissão, é importante eu dizer que eu sou mãe da Laurinha, porque foi ela que foi o que me potencializou a me especializar em psicologia perinatal e hoje cuidar de tantas outras mães, né? Então, eu falo que, assim, a maternidade, ela nos motiva e abre portas, assim, que a gente nem imagina. Então, antes de profissional, eu também sou mãe da Laurinha, casada com o Patrick, né? Estamos juntos aí há 6 anos. E tô aqui para ajudar a transformar essa realidade da maternidade e é um prazer estar aqui. Ai, que bom. A gente ficou muito feliz porque é um tema que eu e a Mari, a gente sempre fala sobre, né? A gente sempre fala não especificamente sobre o puerpério, mas sobre saúde mental mesmo. Assim, é muito difícil, né? Quando você se vê. Eu acho que tem um momento marcante para toda mãe. Não sei se foi isso para vocês, mas que é quando você sai do hospital e você coloca o pezinho dentro de casa e você se vê num abismo, né? Nossa, parece que ali de fato ligou o play, né? Não sei se foi para você assim também. Não, com certeza. Para você, Bruna. Uhum. Então a gente quer muito falar sobre o puerpério, assim. Vamos começar falando quando começa o puerpério, assim, o que está por trás? Porque eu realmente acho que tem um fator e aí, né, nós vamos explorar aqui, mas tem um fator biológico. E deve ter um fator mental também. Mas o que está por trás do puerpério? É muito importante a gente esclarecer o que é esse puerpério, porque muitas pessoas têm essa dúvida, né? Eu percebo que as mulheres chegam para mim no consultório falando tudo que elas sentem, tudo que elas estão passando e se culpando muitas vezes de estar vivenciando isso ainda depois de meses do bebê ter nascido. E eu falo, não, calma, isso ainda é o puerpério. E elas entendem que tá tudo bem, não precisa se culpar, né? Então, o puerpério, ele é esse período de pós-parto, mas nós temos 2 tipos de puerpério, que é o fisiológico e o emocional. Então, quando a gente fala de puerpério, a gente está se referindo ao emocional. Mas, normalmente, os médicos, a equipe de saúde está se referindo ao fisiológico, que é aquele período de pós-parto imediato, que leva normalmente de 45 a 60 dias para essa reparação fisiológica do corpo mesmo. Que é a parte hormonal? Que é, assim, também, hormonal, mas é mais de cicatrização. Então, independente da sua via de parto, é essa parte de reparação mesmo. Então, de você ficar de repouso. Ainda não tem a ver com equilíbrio hormonal. Que antigamente a galera falava resguardo. Resguardo, dieta. Que é o período pro seu corpo meio que voltar. Que são 60 dias, que normalmente a gente 40, fala, né? né? 40, 60. É, tipo uma quarentena. Com 40 dias no pós-parto pra ela me avaliar. Isso. E aí, esse é o puerpério fisiológico. Aí, nós temos o emocional, que é o que a gente se refere mais, né? E aí, esse emocional, ele nada mais é do que uma reorganização psíquica da mulher. Então, essa adaptação dela da nova dinâmica, né? Então, quem ela era e quem ela tá se tornando a partir de agora. Qual que é a representação social que ela tem agora enquanto mãe, né? Então, toda essa dinâmica familiar, como que vai ser. E aí, essa questão de voltar para casa, ter que entender qual é o novo contexto que ela tá inserida, se vincular com esse bebê também. E aí, esse é o puerpério emocional. E ele não tem um prazo definido para terminar. Ele é individual para cada mulher. Então, a gente diz que, em média, ele pode durar de 2 até 3 anos pós-parto. Sim, porque é multifatorial que vai definir a intensidade desse pós-parto, desse puerpério. Por quê? Depende da sua experiência de gestação, se foi uma gestação tranquila, se você teve uma intercorrência. Depende da sua experiência de parto, se você vivenciou, de repente, uma violência obstétrica, se foi traumático ou não. Como que tá a relação com esse parceiro? Você vive uma maternidade solo, né? Ou esse parceiro tá junto com você? Você tem rede de apoio depois, dentro de casa? Como que tá esse contexto aí na sua realidade?
realidade, né? Então, tudo isso vai definir a intensidade desse pós-parto, desse puerpério. Então, para algumas mulheres vai ser muito tranquilo nos meses iniciais, depois vai se intensificar. Então, por exemplo, com a volta da licença maternidade, para algumas mulheres vai ser muito difícil no começo, depois vai melhorar. Mas aí, em torno de até uns 2 anos pós-parto, a gente ainda considera que ela tá no puerpério emocional. Eu acho que tem um fator também de que a gente... Sabe quando a gente fala de... a mulher precisa se preparar para tudo, para gestação, para o nascimento. E a gente... Pelo menos minha cabeça funciona assim. Você se planeja com períodos. Uhum. Assim, puxa... Eu me planejei, assim, psicológica... Na verdade, me planejei. Não treinei, não fiz nada. Mas eu pensava, puxa, eu tenho que ter noção que depois do nascimento vai passar uma fase ali que eu não vou ficar bem psicologicamente falando. Mas eu sempre relacionei isso que era hormonal. Não tem nenhum fator hormonal envolvido nisso aí? Também. Ah, tem também. A gente vivencia uma alteração hormonal gigantesca no pós-parto. Então, não é só hormonal, né? Eu costumo dizer que nós, mulheres, temos 3 períodos que são potenciais de crise na nossa vida, do nosso nascimento até a nossa morte. Ai, Bru, o que é esse período potencial de crise? Que nós estamos suscetíveis a ter uma alteração emocional que é muito significativa. Então, algum tipo de transtorno, alguma questão que precisa de um alerta ali, de uma atenção. E aí começa primeiro com a adolescência, com a menarca, a primeira menstruação. Isso. Depois E tem tudo, hormonal, tudo é né? hormonal. E depois nós temos o climatério, que é na menopausa. E aí, no meio desses 2 períodos, nós temos o perinatal, que é gestação, parto e pós-parto. E aí, o que esses 3 períodos têm de comum? Alteração hormonal, física e emocional, psíquica. Essa reorganização psíquica que a mulher vivencia, né? É uma transição ali. Então, todos esses períodos aí, ele tem essa questão hormonal, mas tem muito dessa questão de adaptação psíquica mesmo. E pensando nisso que você falou, que é multifatorial, né? Depende muito é a primeira experiência que você está tendo com o bebê, é tudo muito novo. Você diria que talvez seja mais fácil o puerpério de um segundo filho do que de um primeiro, ou não? Pode ser que sim, depende. Porque você já tem a experiência, né? Sim, você tem a experiência, pode ser que seja, mas não é uma garantia. Não é como se o primeiro filho trouxesse uma prevenção da sua saúde mental no segundo. Tá. Porque você ainda vai ter que se reorganizar. Inclusive, esse puerpério emocional é tão interessante que ele vai acontecer independente da quantidade de filhos que você tenha, inclusive na adoção. Você vivencia um puerpério emocional. Porque você vivencia essa reorganização psíquica de transformação da sua realidade. Então, você tem uma expectativa do que você está vivendo e você vai vivenciar na realidade algo que pode ser muito diferente da sua expectativa. E ter um primeiro filho te mostra a sua primeira experiência, mas ela não te previne e te garante uma segunda experiência mais tranquila, porque não é o mesmo filho. Né? Então, a sua gestação já não vai ser a mesma da primeira. A sua experiência de parto provavelmente não seja a mesma da primeira. Então, pode ser que no primeiro parto você tenha uma cesárea porque o bebê, de repente, não virou. E aí, depois, na segunda, pode ser que você tenha um parto normal porque o bebê encaixou, deu tudo certo. Então, isso já vai transformar a forma como a mulher vai elaborar isso emocionalmente. E aí, depois também, de rede de apoio, como que está sendo a criação do primeiro filho, quais foram as coisas que ela conseguiu realizar, que ela se orgulha, quais são as coisas que ela se frustrou na criação do primeiro filho, que ela vai tentar fazer diferente com o segundo. Tem todas essas questões. Então, ela ainda vai vivenciar um puerpério, mas a intensidade vai depender também ainda de outros fatores. Eu entendi que o puerpério ele é intensificado ou talvez melhorado pela experiência que você viveu até chegar ali no clímax, que é o nascimento, né? Sim, e depois também. O puerpério e baby blues, qual é a diferença dos dois? Na verdade, o Baby Blues ele é um evento que acontece dentro do puerpério. Então, o Baby Blues ele é um período de instabilidade emocional. E aí tem muito a ver com aquilo que você começou trazendo no início, do chegar em casa e ali tem o ápice de alguma coisa emocional acontecendo. O Baby Blues, como ele é um período, ele tem um começo, meio e um fim. Então, ele começa normalmente no 3º, 4º dia pós-parto, que coincide com o dia que essa mulher está chegando em casa. Então, normalmente, quando as pacientes chegam para mim dizendo, não, quando eu cheguei em casa, eu fiquei desesperada, angustiada, porque não tinha equipe médica. Não, era o Baby Blues. Não é porque você não chegou... tem um botãozinho lá que você chama. Então, puerpério é um período que todo mundo vai passar, independentemente, porque é um período de transição ali, de corpo, mental e tudo mais. E o Baby Blues é um sentimento, digamos assim, dentro do puerpério. E aí não é todo mundo que tem. Isso, não. É um período de instabilidade emocional que normalmente acomete mais de 80% das mulheres. É bem alta, tá? Então, o Baby Blues. O Baby Blues. É mais do que a maioria, assim. Então, de 50% a 80% das mulheres vai ter esse
baby blues. E aí, o que vai diferenciar assim, a intensidade dele. Então, por exemplo, começa no 3º, 4º dia pós-parto. E ele pode durar de 3 a 4 semanas. E aí, o que caracteriza esse baby blues? O choro frequente, o choro fácil, essa irritabilidade, essa sensação de ansiedade que a mulher vivencia. Um pouco de impaciência ali, de estar frustrada, porque não tá conseguindo saber quais são os primeiros passos enquanto mãe, né? Então, isso caracteriza o baby blues. Mas, como ele é um período de instabilidade emocional, ele gradualmente vai se amenizando. Então, essa mulher vai pegando mais confiança. Então, é vivenciando esse dia a dia que ela vai pegando mais confiança e vai tranquilizando essa parte emocional. E aí, se depois dessas 4 semanas isso continua e se aprofunda, aí chega uma tristeza profunda, chega a sensação de incapacidade, chega essa questão de não sentir prazer nas atividades que antes eram prazerosas, né, do cotidiano. Aí a gente já acende um alerta para a depressão pós-parto. Então, a depressão pós-parto seria um baby blues intensificado e muito longo. Isso, porque daí ela já é um transtorno já. Tá. Então, a depressão pós-parto nada tem a ver, assim, tá dentro do período de puerpério, mas ele não é um segmento do puerpério. Na verdade, ele O puerpério todo mundo vai viver, né? Pelo que ela falou. Tipo, você estando triste ou não, é um puerpério, uma mudança. Que é a reorganização do corpo, emocional, física e mental. Emocional, física e hormonal. Sim. E você saberia dizer qual é mais ou menos a taxa de depressão pós-parto entre as mulheres? 25%. 25%. É bem alto, uma né? a cada 4 mulheres passam pela depressão pós-parto. E assim, ouso dizer que pode ser que esse dado ainda esteja... Subestimado. Porque assim, muitas mulheres vivenciam uma depressão pós-parto e não são diagnosticadas. Silenciosa, né? Ou ela não fala. Tem muito tabu ainda desse tema sobre a depressão. Acho que o puerpério não. Toda mulher aceita que tem, porque de fato, acho que como você muito bem colocou, é fisiológico, a gente vai passar por essa. O baby blues, eu acho que também é aquela questão de, puxa, cheguei, eu tenho que encarar essa nova realidade. Mas a depressão pós-parto, eu acho que ainda tem muito tabu. Tem, porque eu acho que as pessoas têm um pouco de medo de que seja julgado no sentido de, vão achar que eu não amo meu filho, de que eu não tô feliz de ser mãe. Eu acho que principalmente quando são pessoas que planejaram muito a gestação, né? Idealizaram muito aquela criança, quiseram muito engravidar e você engravida. Não se permite, né? Eu não Aí posso o neném nasce, me permitir que eu passe por isso. Não vou ficar chorando porque agora eu tenho meu filho. Eu quis isso por tanto tempo. Eu acho que tem um pouco disso, do psicológico. Exato. E não só essa julgação externa, mas também muito interna também. De que eu não posso, não aceito. E aí dificulta muito o tratamento, né? Então, por exemplo, às vezes a mulher que tem depressão pós-parto, né? Qualquer mulher pode ter, tá submetida a ter. Mas às vezes essa mulher, ela já vivenciou um período de estresse emocional durante a gestação. Ela já teve alguns sintomas da depressão pós-parto. De depressão na gestação. E aí se intensificou no pós-parto e ela teve a depressão pós-parto. Então, é uma linha muito tênue entre na gestação. Isso aqui é normal da gestação, é hormonal. É um estresse normal que você está vivenciando. Ou não, é frescura, sabe? Então, é realmente muito subestimado, assim, essa parte emocional. E tem mulheres que têm depressão na gestação, né? É comum também ou não? Muito. É bastante comum. Jura? Porque depende muito se essa gestação, ela foi planejada. Se ela não foi planejada, ela tá sendo desejada, você tá tendo apoio, né? Como que você vai se reorganizar ali, em todos os sentidos, até economicamente, para você vivenciar esse período, né? Aconteceu num momento de vida que você tava preparada para aquilo, né? E aí é muito comum que depois da gestação, né, durante o período de puerpério, vem aquela sensação de arrependimento, de nossa, eu não estava pronta para vivenciar isso agora. Mas isso também não quer dizer que essa mulher ame menos o filho, que ela seja menos mãe. Não tem como voltar mais um tempo. Por outro lado, ela também, ela já tem um bebê ali, já tem um filho ali, né, na frente dela. Então, é assim, uma montanha-russa de emoções. Então, é muito comum que a mulher tenha também a depressão durante a gestação. E o que vai dizer muito também são essas questões dos fatores mesmo, externos e internos. Então, de repente, se essa mulher, de repente, tem um histórico familiar de transtornos mentais, ela tá mais suscetível a ter também um. Eu acho que, e pra mulher, não sei se vocês foram assim, mas eu, quando eu tava grávida, eu queria cantar música, eu queria dançar, porque eu sabia que eu tava conectada com alguém ali, e eu sabia que todos os meus sentimentos passariam para aquele bebê. E eu acho que isso também deve pesar também sobre a mulher, por mais que talvez ela não pense nesse primeiro momento, né? Ou se não for uma gestação desejada, ou se ela está tendo tantos problemas durante a gestação que deixa ela com a carga emocional muito pesada. Mas você imagina depois, né? Eu tenho algumas amigas, obviamente já estão com os filhos maiores, e que elas voltam atrás e falam, puxa, eu acho que eu tentaria ter levado uma gestação mais leve, né? Porque até se vê em algumas situações com o filho que volta lá atrás, enquanto ela ainda estava grávida.
Você acredita nessa conexão? Ela é verdade, né? Ela é verdadeira. Não, ela acontece. Entre mãe e filho, e o que você passa durante a gestação, você está transferindo ali para... Sim, o vínculo em si, ele é uma construção. Mas todo sentimento que a mulher vai vivenciar durante a gestação, ele vai influenciar para o bebê em questão de desenvolvimento. Então, por exemplo, a gente vê que mulheres que passam maior estresse, maior nível de ansiedade durante a gestação, ela é mais suscetível, por exemplo, a ter um parto prematuro. Então, nesse nível, tem muita relação. Então, tudo que você sente, não é que o bebê tá sentindo. Então, por exemplo, você tá triste, o bebê tá triste. Ele não sabe o que é uma tristeza ainda. Mas os seus sentimentos vão influenciar no desenvolvimento de como vai a evolução dessa gestação. Mas não, de fato, ao sentimento que ele vai ter ali naquele momento. Então, por exemplo, mulheres que vivenciaram mais estresse e ansiedade na gestação, normalmente a criança tende a ser uma criança mais agitada. Mas não que ela vai ser menos inteligente ou algo desse tipo. Então, vai afetar em algum grau o tipo de desenvolvimento, mas não necessariamente a esses sentimentos que ele vai ter exatamente. Tá. E eu falo isso porque eu acho que pode ser uma forma de... Eu me preparei mentalmente dessa forma. Foi uma forma que eu encontrei. Eu falei, puxa, eu preciso ter uma rotina. Eu já tenho uma rotina estressante. E eu falei, eu preciso ter uma rotina de desestressar no final do dia, de encontrar felicidade nas coisas que eu faço, mesmo sendo ambientes, né, de super pressão. Porque eu sei que tem alguém ali que eu tô carregando que tá vivendo junto comigo essa jornada. Eu acho que essa é uma forma também da mulher se preparar. Quando você tem consciência, né, eu pensava de fato na transferência de emoção. E se não vai essa transferência total, que possa impactar na gestação como um todo. Mas eu acho que quando você tem essa consciência, pode te ajudar de alguma forma. Não é fácil, né? Porque você imagina uma mulher que já tem uma carga emocional ali, que já está comprometida. Mas talvez, né, se ela começar a ter essa consciência de, puxa, se eu, né, tentar levar uma vida aqui mais leve, né, com menos estresse, isso vai ajudar o meu filho de forma geral, vai ajudar a minha gestação. Acho que ajuda, né, você ter essa consciência. Uma vez eu li até que você praticar atividade física durante a gestação diminui os níveis de depressão pós-parto. Eu acho que seja um pouco disso também, da dopamina, né, aquela sensação boa. Sim, com certeza. Na verdade, se conectar com tudo que traga essa sensação de prazer vai aliviar, de alguma forma, a você conseguir ter esse repertório emocional mais leve, assim. Então, isso também depois no pós-parto. Então, por exemplo, quando a gente diz, o autocuidado no pós-parto. O autocuidado não é só sobre você ter o bebê depois de um mês estar ali na academia, mas é sobre atender às suas necessidades, saber quais são os seus limites, o que você precisa para estar bem para o seu bebê. Se você precisa estar bem, parar, tomar um banho longo. Se isso já vai te fazer bem, isso já é autocuidado. E aí, se o seu autocuidado for sair para fazer uma unha, para poder ir para academia, ótimo. Se de repente tiver dias que o seu autocuidado vai ser entrar no chuveiro e chorar, tá tudo bem também. É atender a sua necessidade para você estar bem para o seu filho. Isso desde a gestação. Então, se você encontra maneiras de se conectar de formas prazerosas para passar por esse período de forma mais leve, mais tranquila, com certeza vai fazer com que você tenha um puerpério mais leve. Eu estava conversando com uma pessoa na academia. E aí ela me perguntou, e aí, como é que tá, né, com o bebê? E eu falei, nossa, tá, agora tá ótimo, mas o primeiro mês, nossa, é complicado o primeiro mês, né, de adaptação. Ela falou assim pra mim, nossa, não, pra mim não foi assim. Eu desejei tanto os meus filhos, eu passei por um período tão longo de tratamento, fiquei, sei lá, acho que ela falou de 6 ou 7 anos, fiquei 7 anos em tratamento para conseguir engravidar, que para mim era tudo maravilhoso. E aí depois eu fiquei pensando, falei, puxa, o poder do que você enfrenta, a forma como você enxerga a vida após você ter determinada experiência é muito diferente, né? Ela falou para ela, e aí depois ela começou a discernir em cima disso. Cara, é outra maternidade que ela teve. Um negócio, ela falou pra mim, eu levava os meus filhos pra bebezinhos pro escritório. Cada um com 4 meses, eu já voltei a trabalhar. E eu levava pro escritório, mandei montar um bercinho lá dentro do meu escritório. Eu ficava em reunião, o bebê dormindo lá. Acordava, eu dava de mamar, voltava pro berço, continuava minhas reuniões. No final do dia, eu voltava com os 2 pra casa. Gente, é uma super mulher. Quando eu vi essa situação, só que tem uma história por trás disso. Tudo bem, mas assim, às vezes ela pode até falar isso, mas assim, eu acho impossível ela falar que ela não foi sobrecarregada levando um bebê de 4 meses pro escritório. Imagina você com 4 meses levando a Antonella pra trabalhar. Mas tem uma rede de apoio diferenciada. Também, exatamente, isso que eu ia falar. A rede de apoio faz muita diferença. Exato, é muito diferente do que a gente está acostumado. E eu conheço a rede de apoio dela. Mas o que eu falo, Mari, a forma como ela encarou a maternidade é diferente da nossa, inclusive. Porque você imagina uma mulher que ficou 7 anos tentando engravidar. Teve diversas perdas no meio do caminho.
aquilo ali pra ela era um negócio assim. E agora, como essa experiência influencia a forma como ela enxerga? Acho que se é tem hormonal- relação, assim, uma mulher que teve muitas perdas, depois que ela consegue, a chance dela ter uma depressão pós-parto é menor ou não tem relação? Não, é muito individual isso. Então, assim, ela pode ter, como eu disse, a depressão pós-parto, ela pode acometer qualquer mulher. Inclusive, assim, o que você vivencia, a experiência que você vivencia, ela vai sempre te levar para te motivar ou para te paralisar de alguma forma. Então, por exemplo, essa experiência que ela pode ter vivido pode ter motivado ela a enxergar de uma outra maneira a maternidade. E mesmo que ela Mas- se sentisse triste, Exato. esgotada, mas ela, não, mas eu quis muito isso. Mas existem mulheres que vão passar por uma cerca de perdas, que quando ela tiver o próximo bebê, ela vai vivenciar medo, ela vai vivenciar preocupação, A gestação insegurança toda, né? a todo momento, de eu já passei por isso antes, eu não quero vivenciar isso novamente. Então, isso é muito individual. E o que vai ditar isso? O que vai definir isso? As nossas crenças. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e ela diz pra nós que a chave de tudo é o nosso pensamento. Então, nós, ao longo da nossa vida, vamos internalizando as coisas dentro de nós e criando nossas crenças, né? A sua visão de mundo, a sua visão de si mesmo, a sua visão do próximo, né? E aí, quando você vivencia uma situação, você interpreta aquilo de acordo com as suas próprias crenças. Então, as minhas vão ser diferentes das suas. A gente pode vivenciar exatamente a mesma situação. Você vai ter uma interpretação e eu vou ter outra. E o que vai ditar primeiro essa interpretação, o que você vai sentir é o seu pensamento. O que você interpretou, você pensou, você vai sentir e você vai agir. Para todas as pessoas são assim. Ai, Bru, mas eu não sei o que eu penso. Eu primeiro vejo o que eu sinto. Por quê? É fisiológico. Quando a gente sente... Então, se você tá triste, você chora. Se você tá bravo, você franze a testa. Você fala de maneira mais grosseira. Se você tá feliz, você sorri, né? Dá gargalhada. Então, o sentimento a gente percebe primeiro. Mas o pensamento, ele é automático. Ele vem um pensamento primeiro. E é esse pensamento que vai ditar o seu sentimento. E aí, dentro da terapia, a gente costuma fazer essa reestruturação cognitiva. De como que tá esse padrão de pensamento, né? Quais são as crenças que você internalizou ao longo da sua vida para te fazer pensar e interpretar dessa maneira? Então, a gente vai reestruturando tudo isso para trazer sempre pensamentos mais funcionais, que façam que você tenha maior qualidade de vida e bem-estar. Então, não tem como dizer que a mulher ter passado por essa cerca de perdas vai fazer com que ela tenha mais ou menos chances de uma depressão pós-parto, porque vai depender de todas essas questões individuais dela. É muito individual. E eu acho o puerpério um negócio tão louco, porque assim, a gente teve um episódio sobre amamentação. E a amamentação, querendo ou não, é algo que você consegue se preparar antes do neném nascer, no sentido de ver muito conteúdo sobre pega, tipos de pega, a questão de chupeta, mamadeira, leite materno. E eu acho que hoje em dia também tem um movimento muito grande de, tipo, se você não conseguiu amamentar, tudo bem. Seu filho não vai morrer se ele beber fórmula, você não vai ser menos mãe por causa disso. Que eu acho que alguns anos atrás isso era um tabu muito grande, você tinha que amamentar a todo custo. As mulheres estão voltando para o mercado de trabalho, então tá cada vez mais normal essa transição do peito para fórmula. Só que o puerpério, eu acho que é difícil se preparar para ele, porque assim, eu desejei muito a minha gestação, eu queria muito ser mãe, e eu consumi muito conteúdo de puerpério grávida, mas muito, assim, eu colocava meu marido para ouvir coisa de puerpério comigo o dia inteiro. E aí na minha cabeça eu pensava assim, eu vou arrasar, porque eu sei tudo, eu sei que vai me bater uma tristeza, eu sei que eu vou ficar, que vai ter dias que vai me dar vontade de chorar, mas eu também vou ter a consciência de que, calma, isso é um período, isso vai passar. Isso é um baby blue, sei lá, isso vai passar. Então, na minha cabeça, eu iria lidar muito bem com aquilo. E eu fiquei muito mal, eu chorava demais. Pra mim, meu puerpério foi assim... E eu quis muito essa gestação, eu desejei muito, eu consumia muito esse conteúdo. Então, eu acho que é difícil você se preparar para um puerpério, né? Você falar, eu vou consumir muito conteúdo e aí eu vou ficar bem quando o neném vier. É difícil, como você falou, é multifatorial. Eu acho que tem até uma questão genética. De repente, pessoas que têm mais propensão à depressão, né? Tem uma chance muito maior de desenvolver uma depressão pós-parto, depois que chega o neném. É difícil. Você acha que tem alguma coisa que dá pra mulher fazer pra ela se preparar pro puerpério? Terapia. Só terapia. Porque durante na a gestação. No planejamento familiar e durante a gestação. Porque assim, o que eu, psicóloga, atuo de trabalho? É acolhimento, orientação e psicoterapia. Tá. Então, desde o momento de acolher, é diferenciado de uma pessoa que vai estar sendo acolhida por um amigo, por uma amiga, que às vezes vai ser um acolhimento com julgamento. Então, do tipo assim, por que você tá chorando? Você tem tudo que você sempre quis, você não queria um filho? Então, às vezes, a forma de acolher de uma amiga, a gente de um acha amigo, que tá ajudando, de um familiar, falando isso. a forma de acolher de um familiar é muito diferente, né? E aí, na orientação também, é sobre...
isso que você trouxe da amamentação, né? Eu, por exemplo, eu tinha certeza que eu não ia dar mamadeira e nem chupeta. Porque eu tava super rígida, que ia ter confusão de bico, ia ter confusão de fluxo. Você deu chupeta e deu mamadeira. Então, não dei. Mas eu me sobrecarreguei por conta disso. Você entendeu? Você olha e fala, eu poderia ter tido ajuda, né? Eu entendi, elaborei emocionalmente que a chupeta e a mamadeira poderia ser uma rede de apoio. Qual que era o problema disso? Você entendeu? Então, isso também entra na parte de orientação. Então, é muito importante que a gente saiba buscar informação, mas também informação que seja possível dentro da maternidade. E aí, eu gosto de trocar o termo de maternidade real por maternidade possível. Porque a maternidade real não é só falar sobre os perrengues que todo mundo passa, mas é sobre... Tá, e o que foi possível pra você? Porque pra você pode ser que a possibilidade tenha sido dar a mamadeira e o peito junto. Pra outra mulher, pode ser que a mamadeira ia atrapalhar a amamentação. E tá tudo bem, a experiência é única de cada uma, né? E na psicoterapia, a gente vai trabalhar todos esses conflitos internos, todas essas elaborações, né? Então, desde como foi esse momento de chegar à gestação, de descobrir, contar pras pessoas à sua volta, quais foram os primeiros sintomas que você teve, qual foi a sua adaptação física ali, o que você já começou a mudar na sua vida desde o primeiro trimestre até o momento do parto. Qual é o tipo de parto que você deseja? Qual é a sua possibilidade de equipe tá te acompanhando ali? Então, a gente trabalha tudo isso durante a gestação. E assim, todas as minhas pacientes que chegam gestantes saem com plano de pós-parto. Bru, o que é isso? Igual plano de parto. A gente não tem o plano de parto que a gente... Eu nunca tinha ouvido falar. Também não. Então, só psicólogos especialistas de psicologia perinatal normalmente trabalham isso. E aí, esses dias eu recebi uma paciente falando assim, nossa, eu faço terapia há muito tempo, mas depois que eu me tornei mãe, a terapia não tem a mesma qualidade. Porque o psicólogo não tem domínio teórico e técnico para falar sobre a psicologia perinatal, sobre as coisas... Puerpério, sobre potencial baby blue. Sim, sobre tudo em cerca da maternidade. Por quê? Se aí a psicóloga é mãe, mas ela não tem uma especialização sobre o assunto, ela às vezes vai trabalhar baseado em achismo, em crença, em experiência própria. E não sobre o que a gente realmente estuda de teoria, que tem nos livros, mas sobre o que é muito subjetivo e individual para cada mulher. Sempre separando o que é seu e o que é do outro, né? Então, tem um lugar muito, muito cuidadoso ali. E que a gente tem que tomar cuidado justamente para ter o profissional certo te acompanhando. E aí, tem o plano de parto. Você entrega esse plano de parto para sua equipe médica ou lá no hospital. Quem que tem que estar consciente do que tem nesse plano de parto? O seu acompanhante, seja quem for. Se você não puder responder por si, quem que vai ter que responder? O seu acompanhante tem que saber o que tem nesse plano de parto. Ah, ela deseja analgesia, ela não deseja. Tudo que você quer que aconteça com o bebê, tudo esse acompanhante tem que saber. Esse plano de pós-parto é a mesma coisa. O que essa mulher deseja vivenciar nesse pós-parto? O que ela deseja da rede de apoio dela? O que ela deseja do parceiro dela? Interessante. A gente trabalha tudo isso. É um plano de pós-parto bem extenso. E aí, normalmente, eu trabalho, assim, de forma bem intensa dentro dele. E aí, a gente leva isso pra rede de apoio e pro parceiro também. E aí, quando eu faço pré-natal psicológico, inclusive, eu trago essa rede de apoio e trago esse parceiro pra conversar. O parceiro, funcionários que trabalham na casa dessa mulher, todo mundo passa por você. Sim, porque assim, é claro que de acordo com o que a paciente Mãe, deseja. pai, irmã, que vai potencialmente ajudar ela. Sim, de acordo com o que a paciente desejar. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que passou de tentante para gestante agora. Então, até as 12 primeiras semanas, eu já trago esse parceiro para conversar. Então, olha, agora é tudo que vocês têm que esperar nessa gestação. Então, as mudanças físicas, as oscilações, a oscilação hormonal e emocional que ela vai vivenciar. Então, dizer que é comum essa mulher estar andando na rua, ver uma roupinha de bebê e começar a chorar. Entendeu? Olha. Então, Você teve oscilação hormonal durante a gestação? Não. Nossa, eu tive umas loucas. Mas de que você fala? de chorar? humor. De humor. É. Eu lembro que uma vez... Ai, gente, esse episódio, assim... Eu acho que eu tava grávida de uns 5 meses. Sei lá, tava bem no comecinho. E aí, eu fui assistir um filme na Netflix com o Gil, meu marido. Era, sabe esses filminhos bem comédia romântica, bobinho, assim? E era de madrasta, né? Era do Dia das Mães. E aí, tava assim... Era o cara casado com a mulher, aí ele separou da mulher e começou a namorar uma menina, tipo, 20 anos mais nova. E ele tinha 2 filhos pequenos. E aí, o filho ia lá e, assim, no Dia das Mães, ele fez um cartãozinho pra madrasta e um pra mãe. E aí, no café da manhã, ele foi lá falar... Ah, bom dia, mãe, feliz Dia das Mães. Ele entregou o cartãozinho errado da madrasta. E a mãe leu. Aí a mãe fica super, né? Tipo, ele fez um cartãozinho de Dia das Mães pra madrasta. A hora que eu vi aquilo, eu comecei a chorar loucamente. Giovanni olhou pra mim e falou, que foi? Tá tudo bem? E eu falei, eu não quero que o Matheus tenha madrasta.
Ele falou, mas calma, você tá muito louca. Eu tinha essas oscilações, assim, de humor na gestação. Não, Mari, Super comum. mas o que eu te falei, eu tinha um negócio que eu não podia ficar triste durante a gestação. Olha que louco que eu sou. Eu tinha um negócio que eu não podia ficar triste na gestação, porque isso ia impactar a Antonella. Cara, eu buscava positividade em tudo. Tudo era bom. Tá ótimo, gente. Até para tomar decisão, eu até flexibilizei mais do que normalmente eu sou. Porque eu não queria que ela tivesse nenhuma sensação ruim enquanto tivesse na minha barriga. Olha que coisa doida. Então, eu já não sou muito de chorar, não sou chorona. É que você é uma pessoa bem positiva, né? Mas eu fui mais. Uhum. Então, eu já não sou chorona. Eu fui... minhas lágrimas secaram. Eu não ficava nem... Quase meu olho ficou seco. Porque eu queria que tudo fosse bom, tudo fosse legal. Todo dia eu chegava, eu colocava música alta. No carro eu andava com música alta, eu cantava o dia todo. Porque eu queria passar isso para ela. Então, foi a forma que eu lidei. Talvez isso ajudou para que eu não tivesse, talvez, essas oscilações. Porque acho que a gente tem. O hormônio tá flor da pele ali, né? Mas eu tentava E, Bru, a trabalhar. gente fala muito dessa depressão, assim, no momento que o bebê nasce e tal. É possível a mulher desenvolver uma depressão pós-parto mais pra frente? Tipo, quando a criança tem 2 anos? Porque tem gente que fala que tem umas épocas, né? O Terrible Two, aquela idade, que falam que, nossa, a criança dá muito trabalho, a mãe tem muita dificuldade de lidar com isso. É possível desenvolver depois? Normalmente, se a gente chamar de depressão pós-parto, até 1 ano. Até 1, tá. Após o parto. Então, pra Depois chamar... disso, não Depois é disso, mais possível que seja relacionado ao parto. Isso, aí pode ser uma depressão mesmo. E aí a gente tem que investigar qual foi, por exemplo, a causa, de onde isso começou. Mas assim, com certeza, se essa mulher não passou, de repente, por terapia antes, ela vai ter acumulado muitas coisas que ela pode ter enfrentado durante a gestação e nesse pós-parto imediato. E aí... Segurou muito numa hora. Exato. Agora, uma curiosidade que eu tenho, tem um outro índice que se fala muito, que são o percentual de divórcios Ah, é verdade. pós-nascimento. Uhum. Então, eu queria saber como que é o impacto do puerpério no parceiro, porque Existe, né? Não tem existe, como. né? Acho que é um fato. Uhum. Aham. Olha, eu não diria que é o puerpério que impacta, eu diria que é a chegada nessa nova vida. Porque transforma a realidade de todo mundo, a rotina de todo mundo. É inegável que vai mudar a relação desse casal. Uhum. Que vai mudar as prioridades dos dois, vai mudar o tempo, vai mudar a qualidade dessa relação. Então, eu acredito que o puerpério, ele pode se intensificar, né? A forma como esse casal vai perceber. Mas eu não acho que ele seja o responsável. Eu acho que é a chegada dessa nova vida. Então, quais são as expectativas que esse casal tinha antes desse bebê chegar? Né? Qual que é a sua expectativa em relação ao seu marido ao papel de pai? Uhum. Né? Porque nós temos essas Acho que a idealizações. gente não fala sobre isso, né? Como a gente não prepara o plano de pós-parto, a gente também não prepara, acho que, a casa para isso, É, o relacionamento para E é isso. ideal, porque imagina, um pai que tá ciente de tudo que vai acontecer com a mulher. Então, quando, de repente, ele vê uma mulher que chora o tempo todo, que tá triste, que tá infeliz, ele vai entender que, poxa, é um período, isso vai passar, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ser um suporte pra ela. Agora, tem muito homem que não sabe o que significa puerpério. Não. Muito homem. Não sabe nem o que é a palavra. Exatamente. Uma coisa que eu digo muito, assim, nas minhas redes sociais é que o parceiro, ele é o maior fator de proteção dessa mulher. Eu também acho. O maior fator de proteção. Então, assim, ele não tem que ser só presente, ele tem que ser consciente do papel dele. E não é sobre trocar fralda, dar banho, acordar de madrugada. É sobre a consciência de entender que ele é corresponsável por aquela vida e que ele também tem que ajudar nessa adaptação dessa mulher. Ele também tá passando por um processo interno. Mas essa mulher, ela gestou, né? Ela pariu. Então, olha só, né? O quanto pra ela, ainda assim, foi mais intenso. Então, juntos, entender como que vai ser essa reorganização da dinâmica familiar, né? Como que é a expectativa dele em relação a ela ser mãe e o dele ser pai, né? Tá atingindo essa expectativa? Não tá, vamos alinhar. Então, a comunicação também vai ser a chave de tudo. Então, dizer o que você sente, eu sempre trago para as minhas pacientes que a chave dessa comunicação é falar sobre si. Então, eu estou sentindo isso, eu estou passando por isso, eu estou pensando nisso, sem apontar o dedo. Porque quando a gente fala, não, você não trocou a fralda, porque você não levantou de madrugada, porque você não escutou o bebê, a gente vai dar abertura para um desgaste dentro desse relacionamento acontecer, sem antes a gente falar sobre o que está acontecendo dentro da gente. Então, a gente precisa dar essa abertura pro interno, para daí melhorar depois o externo. Então, eu diria que é a chegada dessa nova vida que afeta o relacionamento, e não o puerpério em si. Tá, não é o puerpério, e eu concordo, acho que você faz muito sentido no que você falou, mas como que... E também eu acho que não tem uma responsabilidade ali, é culpa da mulher ou é culpa do homem, né? Na verdade, os dois estão construindo ali aquela nova família. Mas o que poderia minimizar esse caminho? Acho que você falou um tema que acho que, pelo menos eu já passei por isso, já é você falar, puxa, mas você não fez isso.
né? Quando você começa a colocar no outro a responsabilidade que é compartilhada, na verdade. A gente não fez. Então, nós vamos fazer aqui, vamos combinar que alguém tem que fazer. Tem um caminho que isso pode ser minimizado? Eu acredito que é alinhar a realidade dos dois. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal lá de casa. Com 1 mês e meio, a minha filha, eu consegui estabelecer uma rotina noturna super boa nela. Então, assim, com 7 da noite, 7h30, ela tava dormindo. E meu marido, ele é personal. Ele termina de dar aula 8h15, 8h30, ele chega em casa. Ele chegava em casa, ela tava dormindo. Ele saía às 5 da manhã, ela tava dormindo. Ele ficou 2 dias sem ver a filha. E aí, o que você vê na literatura? Não, que a criança tem que dormir entre 6 da tarde e 8 da noite. Ela tem que estar na cama, porque isso é saudável. Isso que é Eu também vai sou proporcionar... neurótica com esse horário aí. Exato. Dorme todos Então, os dias, 7 rotina horas. noturna é um fator principal para a criança, porque o fisiológico tem que respeitar. E eu fiquei rígida nisso. Então, não, a gente vai ter uma rotina noturna, independente do que a gente for fazer. Se a gente for sair, a gente vai voltar, a gente vai fazer ela dormir, a gente vai seguir essa rotina noturna, ela vai tomar banho no mesmo horário, ela vai, depois na introdução alimentar, ela vai comer no mesmo horário. Eu consegui, eu coloquei. Mas e aí, qual foi o custo disso? Ele passou 2 dias sem ver a filha. Tinha perdas, né? E aí, ele chegou pra mim e falou assim, olha, não dá. Eu vou chegar em casa, eu vou acordar ela, porque eu preciso ver minha filha. Não tem como eu chegar em casa, ela tá dormindo, eu sair, ela tá dormindo, eu não tive troca, não tive interação com ela. Tipo, eu também sou pai, eu preciso exercer o meu papel, seja nesse mínimo tempo que eu tenho à noite. E eu entendi que tá tudo bem. E eu tive que elaborar que essa era a nossa possibilidade, essa era a nossa realidade. E não vai tornar a gente uma família menos saudável ou, né, que vai proporcionar um lar menos afetivo para ela. Pelo contrário, vai tornar uma família que vai fazer com que seja possível a gente vivenciar essas oportunidades de vínculo, de conexão, né? Então, a que ponto a minha rigidez ia atrapalhar ali o vínculo dos dois, né? Para beneficiar, talvez, a questão de ela dormir ter um sono saudável. Então, hoje em dia, minha filha é uma criança que dorme entre 9h30 e 10 da noite. Mas ela tem um momento super especial com o pai dela quando ele chega em casa. Eles têm ali 1 hora. Exato. E pra mim tá tudo bem. Então, ele chega 8h30, aí às vezes ela vai jantar de novo com ele. Aí ela vai tomar banho, ele participa da rotina noturna. Então, assim, é um momento... importante pra ele também, Exato, né? Não é só pra os dois, criança. né? Exato, pros dois. Então, assim, a gente teve que adaptar a nossa realidade. A gente teve que ter esse alinhamento. E é a partir dessa comunicação que vai acontecer. Então, pra minimizar todas essas questões e normalmente essas suposições que a gente faz, ou esse apontamento de dedo, de responsabilizar a pessoa, é primeiro ver o que tá dentro do nosso alcance, né? Então, Mas que legal a postura dele também, né? Porque eu acho que pô, ele poderia até ficar aliviado. Graças a Deus. Eu chego, ela tá dormindo, a senhora tá dormindo. Mas sabe que eu acho que realmente as pessoas que eu vejo que mais reclamam da maternidade, assim, de estarem sobrecarregadas e tal, são mulheres que têm pouco auxílio dos parceiros. E eu Tem acho pouca que isso ajuda, né? e eu acho que isso faz muita diferença. E não é só auxílio, porque troca a fralda, dá banho, ele não tá ajudando, ele tá exercendo o papel dele de pai, né? É, que ele é ótimo responsável, ponto, Mari, não é uma porque ajuda. Aí a gente precisa bater nessa tecla. Não tem ajuda quando se refere ao Pai não pai é ou à rede de mãe. apoio. Não é rede de apoio, ele é pai. É pai e a mãe. Se trocou uma fralda, tá ajudando ninguém. É seu papel. Só que né? eu Você acho tá- que o que faz diferença nesse momento da mulher no pós-parto não é essa ajuda do pai. É o diálogo mesmo, assim. Eu lembro que quando eu estava grávida, eu alinhei muito algumas questões com meu marido de, por exemplo, a gente falou muito sobre coisas que a gente gostaria que não mudassem na nossa vida com a chegada do Mateu. E é claro que tem coisas que vão mudar e vão mudar para sempre. Mas tem coisas que a gente iria manter. Então, por exemplo, a gente falou, a gente vai tentar sempre fazer, se possível, uma viagem no ano só nós dois. Tem mães que não gostam de viajar sem filhos? Tem. Eu conheço pessoas que falam, eu não viajo sem meus filhos. Só que não era o nosso caso, e eu até falei com ele, eu não sei como vai ser depois da chegada dele, porque a gente idealiza como a gente vai ser e as como coisas mãe, mudam. e as coisas mudam. E assim, de verdade, a gente faz viagens curtinhas, só nós dois, de final de semana, só que pra gente isso é maravilhoso. É muito bom, porque assim, querendo ou não, quando você tá com a criança, é um tempo da criança. sim. E a criança não tem perda, né, Mari? Exatamente. Na prática, a criança não tem perda. E Tá é com os avós, os bem tios, cuidado. né? Exato. E é um tempo de vocês reconectarem como casal. Então, é muito importante, porque aí você não olha pra ele só como uma função de pai. Não olha pra você só como uma função de mãe, não. Você ainda está ali, né? E isso da gente trazer o tema do puerpério é muito importante, porque a gente acaba acreditando que a mulher se tornou mãe, aquela mulher que existia antes não existe mais. Não, calma. Existe, A sim. maternidade tem que integrar quem você era e não Exatamente. anular a pessoa que você era. Assim como não tem que anular o seu relacionamento. Tem que integrar essa família, né? Então, a parentalidade, que é essa junção da função materna
materna e paterna, ela tem que ser integrada, ela tem que ser alinhada a todo momento. Porque, olha só, o marido teve uma parentalidade. Ele foi criado por mães e pais que foram criados por outras pessoas diferentes e tiveram a parentalidade dele ali. Então, você teve a sua criação. Agora, juntos, vocês vão exercer uma terceira criação, diferente daquela que você teve, daquela que ele teve. E que vocês não nasceram sabendo. Vocês vão aprender ali na prática. Então, olha só, eu costumo dizer que a gente está a todo momento se desenvolvendo. Então, por exemplo, você sabe o que é ser mãe hoje de um bebê de 1 ano e 5, né? 1 ano e Seu filho 5. tem. E a sua 8 meses. Isso. Vocês souberam o que foi ter sido gestante de primeiro, segundo, terceiro trimestre, cada uma na sua individualidade. Vocês souberam que foi ter passado pela experiência de parto, cada uma também na sua experiência. Souberam que foi ter tido uma recém-nascida, o recém-nascido de vocês. Agora você sabe o que é ser mãe de um bebê de 1 ano e 5. Você sabe o que é ser mãe de um bebê de 8. Vocês sabem o que é ser mãe de uma criança de 4 anos? Não, nem imagino. De uma criança, de uma adolescente de 14? Vocês estão se desenvolvendo junto com essas crianças, estão aprendendo junto com essas crianças, assim como seu parceiro também. Então, acaba que tem um pouco desse tabu de que a mãe vai saber tudo, vai ter todas as respostas, e ela acaba se tornando a que eu principal acho que responsável. Existe um negócio, assim, que todo mundo acha que é instintivo a maternidade. Não É que a gente mito. puxa também, né, Mari? Você não teve a sensação, né? Vocês não tiveram a sensação de que não, a responsabilidade é minha. A gente falou que Não, a gente tem um pouco disso o mesmo. pai é pai, ele não tá ajudando, mas eu acho que um pouco a gente puxa essa culpa de ou essa responsabilidade, não, é minha responsabilidade. Eu sou a mãe. Mas eu já até levei broncas do meu marido por causa disso, porque eu faço isso até hoje, na verdade, mas eu tô tentando melhorar. Que às vezes ele fala assim, eu vou fazer o Matheus dormir. E aí o Matheus começa a fazer aquela birra pra dormir. Que eu sei que é sono, mas ele faz aquela birra que não para. Só que Você se eu fala, vou "Me lá dá e que ele vai pego, dormir." ele para de chorar. Que eu acho que ele sente o estresse, muda de colo, sei lá, né? E aí ele fala da para. mãe, né, Mari? Mas aí ele fica assim, aí eu chego lá no quarto e falo, daqui que eu pego ele. Ele fala, cara, mas você nem deixou tentar. Eu falei, não, mas ele tá chorando. Ele falou, tá chorando faz 1 minuto. Calma, sabe? Então, às vezes, a gente atrapalha um pouco também eles tentarem desenvolver esse papel, né? De estar ali com a criança. Oportunizar, né? Exatamente. Esse momento de eles criarem vínculo. E assim, o pai não vai fazer igual a mãe, porque o pai não é a mãe. E a mãe também não é o pai. Exatamente. Então, assim, não vai ser feito igual. E a gente tem que também trabalhar essa autoaceitação, né? E essa crítica também, que às vezes a gente coloca em cima daquilo. Então, não fez direito, tá? Mas fez. Então, calma. Primeiro a gente começa aceitando que fez, depois a gente vai desenvolvendo, vai melhorando aquilo, vai evoluindo, né? E essa questão também do pai, assim, querer assumir é muito importante, porque a gente vem falando, né? É muito difícil, às vezes, o pai querer assumir. Não, eu vou fazer dormir. Tá, que ótimo que ele quis fazer dormir. Ele aceitou passar por aquele desafio, enquanto outros poderiam dizer que não. E aí, a gente acaba tendo esse senso de que a paternidade ela é opcional e a mãe vai assumir sempre. E aí entra essa questão da idealização, que a mãe perfeita vai dar conta de tudo. Então, a gente acaba idealizando de que para ser uma ótima mãe, a gente vai colocar a criança para dormir, a gente vai fazer a comidinha, a gente vai dar banho, né? A gente vai trabalhar. E aí, o equilíbrio não é uma meta realista. A gente não vai conseguir equilibrar todos os pratinhos. Então, por exemplo, enquanto eu tô aqui conversando com vocês, eu não tô sendo uma mãe presente. Vocês não estão sendo uma mãe presente. Vocês estão sendo profissionais. Isso diz que vocês são uma mãe ruim? Não. Vocês são ótimas mães, né? Vocês estão aqui cuidando do profissional de vocês, enquanto vocês estão sendo ótimas profissionais. Agora, quando vocês estiverem com seus filhos, vocês não estão sendo profissionais presentes, vocês estão sendo mães presentes, né? Então, não tem como equilibrar 100% todos os pratinhos. A gente vai colocando ali prioridades, a gente vai assumindo isso. Faça o melhor no tempo que você tem, né? É tempo de qualidade, né? Quando você tá ali, você tem que estar presente, mas nem sempre você vai estar presente e tá tudo bem. Exato. Agora, Bruna, um outro ponto que eu acho que também a maioria de nós já passamos, eu passei por isso, que é aquela sensação de luto da vida anterior. Sabe? Você tem pensa muito assim, isso. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Mudou. E agora não tem mais como voltar. Eu chorei algumas vezes no banho, assim, as primeiras semanas em casa, assim, eu lembro que eu chorava no banho, eu falava, gente, minha vida acabou, porque eu tinha a sensação que eu nunca mais ia conseguir fazer nada daquilo que eu fazia antes. É verdade. E as pessoas ficam falando pra você, né, calma, vai passar, só que naquele momento... falar isso, eu não falo, eu vou tentar não falar isso, tá? É horrível eu já mesmo. me peguei falando pra outras mães, falando, não. Sabe o que eu respondo? Vai melhorar. Eu falo assim, vai passar a que custo? É da minha verdade. saúde mental? É. Então, assim, a que custo que passa?
Porque se passou pra você, passou a que custo? O que você deixou de lado pra poder passar? Exato. Quais Não, foram, o que ficou no meio do caminho, Exato. né? Porque isso é Quais foram importante. as suas estratégias pra passar? Porque, assim, existem estratégias que são mais eficazes, como, por exemplo, a psicoterapia é uma delas que é ótima. Eu não né? vou sentar aqui e ficar chorando todo dia e pensar, vai passar, vai passar. né? Exato. O que Então, você... esse luto, de fato, existe, certo, Bruna? Existe, ele é E legítimo. como encarar esse luto e não se culpar, né, com ele? O principal é você acolher. E não é exatamente passar um pano por cima dele. Então, é acolher esse luto, dizer que tá acontecendo. Então, é sem se auto-julgar, se autocriticar sobre isso. Então, por exemplo, quando a gente fala, eu tinha pensamentos, e assim, eu acho que nem meu marido sabe disso. Que eu pensava assim, não, quando a minha vida de antes voltar, eu vou fazer isso, né? Eu tava... voltar, não. Porque quando eu engravidei, Diferente. depois da minha gestação que eu comecei a minha especialização. Então, quando ela nasceu, eu não tinha terminado ainda a minha especialização. E aí, eu tentava sentar pra estudar e eu falava assim, não, mas calma, quando voltar, quando eu tiver a vida de antes, vai melhorar. Só que assim, não vai. Era uma autossabotagem, porque não ia passar. Aquele bebê ia sempre estar ali. Ia estar se transformando os desafios com ela. Mas ia estar sempre ali. Era uma responsabilidade que tinha mudado a minha vida para sempre, né? Então, é entender que a gente tem que acolher esse luto. Então, realmente, não vai existir a mesma liberdade. Não vai existir as mesmas decisões que, às vezes, podem ter sido fáceis. Você sempre vai pensar na criança antes de decidir algo por você, pela família, né? Então, vai ter todas essas questões de prioridade sempre voltada para a criança para depois decidir algo para si, para profissional, né? Então, tudo isso. Entender que acolhendo isso, você não vai ser uma mãe ruim. Então, não é sobre dizer, nossa, eu tô sentindo falta da minha liberdade, que você tá querendo dizer que você se arrepende da sua maternidade. Não, pelo contrário, você tá acolhendo esse sentimento, essa ambivalência de sentimentos que existe. Tá tudo bem você sentir medo, insegurança, frustração, angústia enquanto você tá feliz, enquanto você tá realizada, enquanto você tá grata pelaquela vida que chegou. Tá tudo bem. E é acolhendo isso que a gente vai conseguir lidar de uma maneira melhor. E aí você vai entendendo que a maternidade é isso, ela é feita dessa montanha-russa. Num dia você vai estar super feliz com aquela vida que se transformou, e no outro você vai estar preocupada porque você não sabe o que fazer com essa nova vida. E aí você vai buscando maneiras de criar um novo repertório, de criar estratégias de enfrentamento, seja com a sua rede de apoio. Então, por exemplo, a minha mãe, ela é sem dúvidas a minha maior rede de apoio. Então, ficava com a minha filha para eu estudar, para eu terminar minha especialização, né? Então, vai sempre ali se adaptando. E imagina acordar com esse sentimento aí de que a gente acabou de falar aqui, né? De, puxa, minha vida não é mais a mesma. Imagina passar... Acho que a privação de sono é um dos fatores que catalisam, né? E potencializam esse sofrimento emocional. E qual seriam as técnicas aí que uma mulher poderia usar? Entendi da rede de apoio, mas o que mais ela poderia fazer para não se sentir tão culpada? Porque eu acho que o principal, gente, é 2 sentimentos. Um é o da tristeza da vida anterior e o segundo é, meu Deus, eu não posso ter esse sentimento, né? Porque você idealiza no nosso né? conto materno, né? O conto materno, que é, não, tudo tem que ser ótimo. Eu vou olhar para meu filho, eu vou estar apaixonado pelo meu filho, vai ser um amor incondicional. Eu vou acordar todo dia, vai ser difícil, vai ser duro, mas eu olho para aquele bebezinho, aquele ser lá, e as coisas se transformam. E não é necessariamente assim. Tem dias que é assim, tem dias que não, tem dias que é muito difícil, né? Quais seriam aí as táticas que a mulher poderia usar para enfrentar? Táticas de enfrentamento, como você muito bem colocou. A gente tem que elaborar a expectativa e a realidade. Então, o que é possível dentro da sua realidade? Porque a culpa... Sabe aquele termo que dizem assim, nasce uma mãe, nasce a culpa? Eu não acredito nesse termo. Talvez eu seja a primeira pessoa que está aqui falando isso. Eu não acredito porque a culpa ela pode ser elaborada. Então, assim, quando você sente culpa, o que significa? A sua expectativa foi quebrada. Você idealizou que fosse de uma maneira. E aí não foi. Então, por exemplo, a amamentação. Você, sei lá, idealizou... Eu mesma idealizei amamentar até os 2 anos. Não aconteceu. No meio do caminho, eu descobri que eu tinha um hipertireoidismo, tive que tomar um medicamento e tive que parar de amamentar. Eu senti culpa naquele momento. O que aconteceu que a minha saúde, nesse momento, teve um declínio que eu tive que parar de amamentar para poder me cuidar, né? Então, olha só, eu senti culpa porque a minha expectativa foi quebrada. Não saiu conforme os planos. Mas eu elaborei isso, tá tudo bem. O sentimento que eu trocaria de nasce uma mãe, nasce um medo.
Uhum. Pra mim, esse é, sem dúvidas, um que ele sempre vai existir. O É medo verdade. sempre vai existir. De tudo, né? De tudo. Então, quando você descobriu a gestação, o primeiro medo de perder o bebê. É. Depois, não tá se desenvolvendo. Depois, no parto, será que vai nascer com saúde? Será que esse parto vai ser tranquilo? Como que eu vou ficar na Aí recuperação? passou o parto. Nossa, será que o bebê tá se desenvolvendo normal? Exato. Será que tá respirando enquanto dorme? É. Né? Então, sempre vai existir um medo. O medo vai estar te acompanhando a todo momento. Ele vai se transformar com a fase que você está passando, mas ele vai existir a todo momento. Então, eu acredito que nessa questão do luto da vida, que a vida existia antes e não existe mais, é elaborar a sua expectativa e a sua realidade. Quais eram as suas expectativas quando você se tornou mãe, se descobriu como mãe? Mas são expectativas reais? ou elas eu acho são que você irreais? tem que, às vezes, fazer uma expectativa assim, chuta baixo, né? É, que é o que palpável. acontecer. Eu falo disso, né, Mari? Que é o que acontecer é lucro. Quando, eu acho que a gente já teve essa conversa. Quando me perguntam, as pessoas acham que eu lidei com a maternidade de forma muito leve. Na verdade, eu tentei e tento até hoje. Uhum. Mas uma coisa que eu trabalho muito, eu falei isso pra você, é expectativa. Porque eu tenho a certeza que uma frustração ela é muito pior do que qualquer outra coisa que você planeja. Então, eu sempre fiz o plano pro pior cenário. Criança, eu pensei em tudo. Cara, não vai dormir, vai ser duro os primeiros meses. Então, me planejei para isso, né? Eu Um mecanismo de defesa. eu montei uma rede de apoio pensando no pior cenário. Uhum. E aí, as pessoas me perguntam, e aí, Gabi, foi tão ruim quando você planejou? Cara, foi pior. Foi pior. Só que eu já tinha uma expectativa para isso, para que fosse um negócio... Gente, vai ser um caos, vai ser caótico. Eu não tô acostumado com essa rotina, nunca fui mãe. E eu acho que isso para mim, foi um caminho que deu muito certo. Foi eu me planejar para qual é o meu plano de ataque para isso aqui que tudo vai dar errado. E sabe o que eu sinto? Que muitas vezes essa culpa das mães, ela é muito potencializada com a volta ao trabalho. Por dois motivos. Eu acho que tem aquela mãe que quer muito voltar a trabalhar. Que, tipo, eu sinto falta disso, é uma coisa que eu amo. E aí, ela deixa aquele bebê de 4, 6 meses em casa. E dá a culpa, né? Será que não é muito novinho? Ai, se tá com a babá, será que tá cuidando bem? Se você põe numa escolinha, poxa, será que eu tô judiando da criança tão novinha numa escolinha? Dá aquela culpa, embora você ame trabalhar, você fica com aquele sentimento. E também tem o outro lado daquelas mães que não gostariam de voltar a trabalhar, que gostariam de estar em casa com o bebê. Só que não tem opção. Assim, aquele dinheiro é essencial para a renda e tem que voltar. Eu tenho a sensação de que a maior culpa das mães vem nesse período de volta ao trabalho. Você acha que é isso também ou não? Também. Eu acredito que isso aconteça porque, assim, a gente tem uma crença também de que a maternidade, você é uma boa mãe se você estiver se auto-sacrificando. É, exatamente. Então, assim, a todo momento, a gente busca talvez um auto-sacrifício para dizer que a gente está sendo uma boa mãe. Então, o filho é prioridade, vamos mostrar que ele é prioridade. Isso é inconsciente. Então, não é algo que a gente racionalmente elabora, assim, não, eu vou sentir culpa aqui porque isso vai fazer eu ser uma boa mãe. Não, né? Então, eu vou voltar a trabalhar. Vem a culpa de estar deixando com alguém que não é você, e aí essa pessoa não vai cuidar como você cuida. Vai ter a culpa porque, de repente, você vai estar se sentindo feliz de trabalhar, mas será que eu não deveria me sentir feliz de ficar com meu filho e não de trabalhar, de estar longe? O que isso diz sobre mim? Quer dizer que eu não quero estar perto do meu filho? Quer dizer que eu tô tentando me afastar? Quer dizer que eu tô tentando passar essa demanda para outra pessoa? Só que não, isso diz sobre o quanto você continua sendo você. E aí volta naquele resgate da sua identidade anterior, né? Porque a maternidade ela tem que integrar, ela não tem que anular quem você era. E as mães que desejam ficar dentro de casa com as crianças, também vai nessa questão de conseguir desvencilhar aquele cordão umbilical, sabe? De, ao mesmo tempo, eu nasci pra isso, só pra viver a maternidade, até um certo ponto tá tudo bem. Mas a que ponto você tá se auto-sacrificando pra viver em detrimento dessa maternidade? Porque tem que ter um equilíbrio nisso também. Você pode querer ficar em casa com a criança. Se você tiver essa condição, ótimo. Mas você tá se anulando pra viver só da maternidade? Você tá conseguindo ter os seus momentos prazerosos? Você tá conseguindo resgatar os seus hobbies? O que você gosta? Eu recebo muitas mulheres no consultório que dizem assim: eu não sei mais quem eu sou. O que eu gosto. O que eu faço. E aí, de repente, assim, o meu parceiro tem um hobby de sentar na frente da TV, assistir um filme, jogar um videogame pra ele. Se ele fizer isso durante meia hora, tá ótimo na semana. E eu não vejo prazer mais. Porque eu tô vivendo o tempo todo pensando em função do meu filho e da minha filha. Tá, então, a que ponto também é saudável você querer viver a todo momento com a criança, achando que você vai estar suprindo as necessidades dela, mas anulando as suas? E daí o Winnicott diz pra gente que a mãe suficientemente boa não é aquela que vai atender sempre as necessidades da criança, mas é aquela que vai
dar afeto, vai dar carinho, vai dar vínculo, mas ao mesmo tempo vai dar frustração. Vai errar, vai falhar, mas vai tentar reparar, vai tentar superar aquilo com a criança, vai se desenvolver junto com ela. Essa é a mãe suficientemente boa. Então, a criança, ela não vai precisar de uma mãe perfeita. E aí, cada uma vai ter uma idealização do que é essa mãe perfeita. Ah, é a mãe que volta a trabalhar, é realizada no trabalho, mas depois volta pra casa, tá com a criança? Ou é a mãe que vive 100% a maternidade? Cada uma vai ter uma idealização. Mas, a verdade é que a criança não vai precisar dessa mãe perfeita que você idealizou. Ela vai precisar de você. Sim. Eu acho que é menos a criança e mais a nossa cabeça, gente. É muito louco. Mas você sabia essa coisa de perder identidade? Uma vez me falaram uma coisa que eu tava grávida. Na hora, assim, não me bateu. E depois que o Matheus nasceu, eu fiquei pensando naquela frase. Eu falei, gente, é verdade. Eu lembro que quando eu descobri que era um menino e tal, aí, vai chamar Matheus. E aí me falaram assim, agora você vai ver, você não é mais a Mariana, você é a mãe do Matheus. E na hora, eu nem me toquei aquilo. Tudo é bonito, e né? Na depois hora. que ele nasceu, eu vi que realmente, gente, eu não sou mais a Mariana, eu sou a mãe do Matheus. Porque tudo vira um foco na criança, né? Tipo assim, as pessoas vão na maternidade, ninguém leva um presentinho pra você. É pra criança. Ninguém quer saber como você tá, vão direto na criança. Ai, que lindo, ninguém quer saber, tipo, e aí, como foi? Você tá bem? Lógico, hoje em dia tem pessoas mais sensíveis que têm esse olhar pra mãe. A consciência já é maior hoje, né? Só que assim, realmente, durante um bom tempo, você vira a mãe daquela criança. Você perde sua identidade. Sim. E é difícil voltar. Eu lembro que quando o Matheus tava com uns 2, 3 meses, eu comecei a voltar aos poucos pra academia. Gente, eu tinha vergonha de ir na academia. Eu queria ir em horários que ninguém me conhecia tava lá. Porque eu tinha medo das pessoas olharem pra mim e pensar, que louca. O neném tá em casa com quem? Ela tá aqui na academia. Eu tinha essa culpa, sabe? De tipo, eu vou voltar a fazer um negócio que é bom pra minha cabeça, que me desestressa, é meu horário longe dele, assim, porque o resto do dia eu sou dele. Só que eu sentia culpa disso, é muito doido. Por isso que eu falo que é mais a nossa cabeça, Mari. Essa coisa que eu gostei muito do que a Bruna falou, né? Que dessa paciente específica que falou, né? O marido encontrou ali o hobby ou não. Porque, pensa aí, quando você tá em casa, você e o seu marido, imagina que ele tem um hobby, ele vai jogar videogame. Você consegue, como mãe, fazer... Vai lá jogar junto com ele? Não faz, porque a gente quer estar ali em torno da cria. Pode ter 10 pessoas lá cuidando do bebê. Você que você é a 11ª que vai estar lá. Porque é isso, a gente quer... Acho que a gente também se anula em prol daquela nova realidade. E se for bom pra você, eu tenho prazer. Se eu chego em casa, eu gosto de fazer tudo em prol da Antonella. Gente, eu não assisto televisão faz muito tempo. Eu não consigo sentar eu também, assistir. eu não sei o que é uma TV, não. Por quê? Série? E olha, série, eu era viciada Eu gostava em série. também, eu agora tinha não minha rola, série do momento. De chegar, o prazer de você sentar, jantar e play, série. Hoje não me faz falta. Não é uma coisa que eu falo assim, não está me fazendo. Pode ser que em algum momento vai fazer. E eu vou arrumar uma forma de suprir isso. Mas hoje, não, eu quero estar... Todo momento que eu tô em casa, quando eu chego, eu quero tudo em prol dela. Porque eu sei que mais 2 horinhas ela vai estar dormindo. Mas pensa que também, assim, você passou o dia todo fora trabalhando. Você Isso. chega em casa morrendo de saudade dela. Exato. Uma mãe que passou a madrugada inteira em claro e ficou o dia inteiro cuidando de uma criança, Não vai ter chega à essa noite, mesma- ela quer mais é que alguém cuide da criança. Ela tomar um Pra banho. ela tomar um entendeu? banho, sentar pra comer e pôr a criança pra dormir. Sim, Tem isso. são realidades diferentes. Mas eu acho que a gente sempre tá em prol disso também da criança, né? Pra mim, é difícil imaginar... É que eu também não vivi isso, de sentar ali e começar a assistir uma série com o meu bebê lá e outra pessoa brincando com ele. Não sei, eu não consigo também imaginar isso hoje. Eu realmente quero ficar em prol dela ali. Mas por isso, Mari, acho que é um pouco do que você falou. Eu fico o dia todo fora. Né? Dá Eu quero saudade. aproveitar. Poxa, Imagina quando fico o dia todo longe do Matheus, chega uma hora que você começa a ficar desesperada. e você quer pra dirigir ver. logo, eu tenho até que tomar cuidado quando dirigir rápido pra chegar Mas logo em sabe que isso casa. também tem uma outra questão. A gente não quer perder o controle. E aí, se existe algo maior do que a maternidade pra mostrar que a gente não tem controle das coisas, eu ainda não conheço. Mas assim, verdade. quando você diz que se meu filho tá ali, minha filha tá ali, brincando com alguém, e eu tenho um momento pra mim, minha rede de apoio tá ali exercendo o papel dela, eu tenho um momento pra mim, eu quero verificar se aquela rede de apoio tá fazendo direito. É verdade. Porque eu quero ter o controle da situação. Será que eu escolhi bem essa rede de apoio? Será que estão, seguindo as minhas orientações? Será que não estão dando açúcar antes dos 2 anos, como eu pedi? Será que não estão dando tela, né? Cada família vai ter as suas exato. orientações. Olha os medos aí, ó. Então, a gente não quer perder o controle. Por quê? Você esteve sob controle, um falso controle, entre aspas, durante os 9 meses na barriga. Então, você não quer perder o controle. Eu vivenciei, o primeiro luto que eu vivenciei da maternidade,
Eu acredito que, assim, eu vivenciei um pouco desse luto da vida de antes, desde a gestação, porque das minhas amigas eu fui a primeira que engravidei. Então, eu saía com os meus amigos, eu olhava e falava, gente, eu tô numa realidade completamente diferente. As pessoas estão aqui, elas tomam... descolada do pessoal, né? Eu me sentia, assim, muito diferente. Eles tomavam drink, né? E aí eu falava assim, gente, eu virei Uber. Que eu venho pra sair com os meus amigos, parece que eu tô aqui só pra dirigir o carro pra eles tomarem um drink. Porque eu não me sentia mais ali conectada com aquele momento. Depois de um tempo, uma amiga minha desse mesmo grupo engravidou. E aí parece que ficou mais leve. Mas assim, esse foi acho que o primeiro luto que eu vivenciei. Depois, no último mês ali de gestação, foi o luto de ela ter que nascer. Eu não queria. Eu falava, gente, eu não quero que ela saia daqui. Porque ela é só minha aqui. Aqui ela é só minha. Aqui ela tá segura. Depois você perde o controle. E aí você perde o controle, porque vem aquelas dores do mundo, né? O mundo é cruel. O mundo, não sei se é um lugar tão seguro assim, né? Eu não vou ter controle das coisas. E aí ela vai nascer, ela vai ter acesso a pessoas que eu não sei se eu confio. E aí, como que é isso, né? Então, eu vivenciei esse luto de não sei se eu quero que ela nasça. Quero que ela fique aqui sempre segura sendo minha. Mas aí ela não é minha. Aí vem aquele ditado, a gente não cria filho pra gente, a gente cria pro mundo. Eu digo que a gente cria filho pra ele mesmo. A gente cria pra ele mesmo, pra ele fazer o que ele quiser da vida dele. A gente vai instruir, a gente vai orientar, a gente vai educar. Mas é pra ele mesmo, não é pro mundo, pra entregar pro mundo e dizer, não tenho mais, né? A gente vai ter sempre um vínculo. Você sabe que eu venho fazendo umas reflexões sobre criar o filho pro mundo, e eu também concordo com você. Não, eu não tô criando outro dela pro mundo, não. Tô criando pra que ela dê o melhor dela, né? No ciclo de amizade, o ciclo de relacionamentos que ela tenha, mas que ela seja ela. Criar pro mundo, acho que é muito cruel pesado, quando a gente fala isso. Não é pra esse mundão aqui, não, né? Pra que eu tô dando o melhor. Eu concordo muito com isso. Bom, Bruna, nossa, olha, acho que a gente conseguiu se identificar aqui em muitos aspectos do que você falou. Tem muitas mulheres que está nos escutando agora, seguramente tem algumas ou muitas que estão nesse momento passando pelo puerpério, se sentindo sozinha, isolada. Que mensagem você poderia dar para elas? Eu quero dizer que isso que vocês estão passando é legítimo. Que você não está sozinha, por mais que pareça. E que é preciso acolher esse momento com muito cuidado, no sentido de peça ajuda. Se precisar descansar, vai descansar. Se tiver que chorar, chore também, né? Acolha esse momento com toda a vulnerabilidade que ele tem. Porque a maternidade, ela não é só força. Ela é vulnerabilidade, ela não é só luz, ela também tem suas sombras, né? E que a gente tem que acolher toda essa ambivalência que ela traz. Todos esses altos e baixos dessa montanha-russa que se chama maternidade, que eu acho que é justamente essa impermanência de, num momento, você está num lugar muito alto e no outro está muito baixo, que torna ela também tão incrível, né? Que faz a gente se desenvolver tanto e poder proporcionar daí uma criação, assim, com um olhar maravilhoso para os nossos filhos, né? De ser esse modelo de referência. Então, se acolha, peça ajuda e você não está sozinha. É isso aí. Perfeito. Tem 3 exemplos aqui, ó. É verdade. Com certeza. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? De estar aqui com a gente hoje. Que conversa maravilhosa. E para quem está nos escutando, siga nas nossas redes sociais, nos canais. A gente tá no Spotify, no TikTok, no YouTube. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho. Seguir a gente no Instagram também, que tem muito conteúdo legal. E semana que vem a gente está de volta. Isso aí. Tchau. Beijo.